Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Esse podcast traz sempre assuntos diversos e você pode se surpreender, porque o tema de hoje, nada mais, nada menos, nós vamos falar com Demétrio Teodorov. Ele é um futurista. Futurista? E como é que a gente constrói um futuro hoje? Você vai descobrir. Demétrio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, bater esse papo, explicar um pouco para a gente o que é ser um futurista, um estrategista e como é que a gente constrói o futuro hoje. Muito legal estar aqui com você, Fara. Legal falar sobre futuro e trazer o futuro para o presente, que é o meu propósito hoje. E eu faço isso de uma maneira corporativa ou de uma maneira com propósito. É muito legal trazer esse futuro para o presente, que eu uso algumas ferramentas sempre apoiado em comportamento, em tecnologia. Então, eu escuto um pouco desse futuro, trago para o presente, crio radares, e aí as empresas usam para apoiar para a estratégia, para criar novos produtos, entender novos comportamentos que estão chegando e fazer essa nova versão, né? Colocar um produto, né, ou um novo comportamento no mercado, na sociedade. Mas me fala uma coisa, Demétrio, como surgiu um pouco da sua história, né? Me fala da sua trajetória e esse desejo por construir o futuro hoje, esse olhar, porque o seu olhar está sempre lá na frente, né? Em tendências, em comportamento. Isso nasceu, me conta aí um pouco. Eu sempre fui uma criança que desmontava relógio, que pegava, sempre com esse perfil de querer saber o que tinha dentro daquilo. Aí, uma pessoa muito curiosa na adolescência, fui para a tecnologia, aquele momento do final dos anos 80, a tecnologia borbulhando, computador doméstico. E minha vida em tecnologia foi exponencializada e aí eu comecei a entender que eu tinha que entender comportamento para trazer tecnologia para as pessoas. E faz sentido. E bem no momento que estava surgindo tablet, aplicativos, e aplicativo ele conversa com a pessoa. Aí eu falei assim, nossa, estou trazendo para o Brasil um aplicativo que reconhece a cor de uma parede para aí você comprar a tinta para pintar. Então, tem que ser com a cabeça daquela pessoa, né? Com aquele perfil de consumidor. Ou seja, eu preciso entender comportamento. Exato. Quando eu falo de tendência de movimento futurista. De movimento de tecnologia e comportamento, né? Porque hoje o comportamento, ele pede algo novo, a tecnologia supre. A tecnologia apresenta um novo elemento, o comportamento assume aquilo. Então, para mim foi muito legal entender isso. E aí eu fui para várias escolas para juntar um quebra-cabeça de competências. Porque aí eu entendi que a educação eu não conseguiria seguir uma educação clássica, sentar numa cadeira de uma universidade apenas e ficar mais 4 anos. Sim. Aí eu fui para fora, fui estudar na Disney Institute para entender comportamento de consumo, como que é descer de uma montanha-russa e comprar um urso na saída, ou como é você se encantar com uma experiência. Né? Fui para Harvard, para MIT, fiz um estudo na NASA e acabei caindo na Singularity, que é uma escola do Vale do Silício que fala sobre exponencialização. Interessante. E aí que me deu essa vontade de olhar e trazer esse futuro para o presente, porque a Singularity ela tem um olhar em que uma solução pode ajudar 1 milhão de pessoas. Então, esse é um propósito muito legal. Bacana, exponencial. Então, desde lá, de mais ou menos uns 10 anos para cá, eu tenho esse mindset. Eu trabalho em inovação não só para trazer lucro, mas para trazer também uma experiência de consumo ou para trazer algo novo para a sociedade. Tá. E o mundo está em constante movimento, né? É importante esse olhar nas empresas, mas é o que você falou, esse impacto tem um impacto social, como as pessoas se portam, né? Mas me fala uma coisa, Demétrio, ainda na sua trajetória, você estudou em todas essas escolas e quando você chega aqui no Brasil, bora fazer esse movimento de acontecer. As empresas têm uma busca e é uma necessidade porque elas não se mantêm, né? O que as trouxe até aqui hoje não é o que vai manter, elas precisam olhar isso para frente. É esse o movimento das companhias? Exato. O meu papel corporativamente é isso, trazer um incômodo positivo, fazer com que o executivo sinta que a grama do vizinho é mais verde que a dele e trazer esse movimento, né, de olhar para frente, de investir no futuro, né, e falar sobre isso de maneira robusta, envolver os órgãos públicos para facilitar aquilo chegar, né, para o consumidor de maneira rápida.
né? Então, a gente vê o Pix, né? Chegou de uma maneira super rápida, é tecnologia pura, o comportamento assumiu. Completo, né? Eu acho que não tem quem não use o Pix, né? A pessoa mal sabe ler, escrever, ela vai fazer ali com as chaves e Exato, funciona. exato, porque quando a gente percebe... Porque o que que é inovação, né? De uns 30 anos para cá, essa palavra foi... Esse adjetivo foi pendurado em vários produtos e serviços. E no meu filtro mental é quando uma inovação traz o impacto direto no tempo, que é a coisa mais cara que a gente tem e que não dá para puxar, trazer para frente, para trás. Sim. Então, quando a gente tiver dúvida se aquilo é inovador, a gente pensa, putz, aquilo melhorou o tempo. Eu faço em menos tempo aquilo, me ajudou intelectualmente. Super simples. Os ganhos que isso me trouxe em termos de tempo. De tempo. Então, o aplicativo que eu sei, o horário que o ônibus vai passar, super inovador, que eu consigo trabalhar o tempo antes e depois, né? Então, isso é impressionante. Então, eu sempre me pauto nesse lugar, quando a gente fala do que é inovação. Não, muito bacana isso. E me fala uma coisa, como é que você vê esse movimento pós-pandemia, né? Você consegue trazer aqui... isso teve um movimento de crescente, porque ali na pandemia, eu particularmente vi... acho que somos outros, na minha opinião, tá? Melhores, não necessariamente, mas não somos os mesmos pós-pandemia. É impossível, né? O mesmo nós não somos, né? Para onde estamos indo? Qual é esse efeito pandemia? Legal, Fara. Eu fiz um estudo recentemente e a gente viveu e está vivendo ainda o momento da renascença digital. É esse o apelido que eu coloquei, esse o termo. Renascença digital. Exato, porque em 2020, em função de um impacto global, né, que o comportamento e a necessidade humana necessitou de velocidades tecnológicas, para a criação de vacinas e para a gente conseguir viver. Né? O delivery foi massificado. Os bancos digitais chegaram de maneira robusta. As nossas relações, né, com o digital mudou. O drone entrou na nossa vida como possibilidade de entrega. Né? Então, assim, mudou tudo. E o comportamento mudou também. A gente comprou um monte de papel higiênico sem saber por quê. Não me fale, que até hoje eu não encontrei a resposta, mas se você tiver... eu também não tenho, né? Então, assim, essa angústia do próximo, né? Do que vem, né? Do que vem. Então, assim, e é muito interessante, porque é um grande ensaio, né? E não vai ser a primeira pandemia que a gente vai viver, né? A geração alfa está aí, está entrando no mercado de trabalho que nasceu no ano 2000. Né? Então, já passou pela pandemia, já assistiu... Né? Então, a gente já tem um treinamento de uma competência adquirida. Né? Então, eu acho muito legal o que aconteceu e que aconteceu... Né? Legal, desculpa, né? Pelas mortes. Claro, assim, claro. Legal pela evolução e tudo mais. Então, trouxe esse lugar. Então, o fogão dos Jetsons que a gente via que apertava e saía é o delivery. Né? Se apertava o botão, chegou na sua porta. É verdade, então, né? E a tecnologia teve que olhar o comportamento. Né? Eu acho que trouxe dor, né, pandemia, mas trouxe uma mudança mesmo de comportamento e não dá para negar, óbvio. E eu acho que é natural, todo processo doloroso ele vai trazer algo depois, né, no mínimo aí uma experiência. Eu acho que é isso do que a gente viveu na pandemia e que não se volta atrás, né? E aí quando a gente fala de futuro, né, de futurismo, de pensar lá na frente, olhar tecnologia, qual é a perspectiva? Você consegue dar um olhar sobre a educação? Ou os jovens de hoje, quando a gente fala de educação, como é que isso transita? Estamos preparados? Não estamos? Qual a perspectiva do jovem hoje? É o cara que vai para essa linha de olhar para o futuro, querer mais, pedir mais? Olha, a gente está vivendo um momento de, como eu te disse, de super customização. Então, eu quero um formato, eu preciso de um formato e a educação não foge disso. Né? Eu gosto muito do Alvin Toffler, que é um estudioso, um futurista, que junto com a sua mulher Heidi fizeram vários livros falando sobre educação. E lá nos anos 70 ele deixava muito claro, né, que a educação é muito original, muito fábrica, né? Toca o sino, os dois entram. Toca o sino, os dois saem. Né? Os dois modelos de uniforme, padrão. Um conteúdo só para todas as pessoas, independente da forma com cada uma aprenda, que é diferente, a gente já sabe disso. Posicionamento de sentar em fileira, ao invés de círculo, que você tem um olhar, né, para cada um. Então, isso é muito interessante que está voltando, né? Então, assim, tem Escola Eleva,
no Brasil que fala muito sobre isso, que já tirou o celular há muito tempo dos alunos, dos professores. Então, a gente vê grupos olhando para isso, mas, ao mesmo tempo, pós-pandemia, a gente vive um momento de muita comunicação, né, de abundância de possibilidades, de falta de curadoria. Então, eu vejo o papel do professor como um influencer da sala de aula. Entendi, Tá? faz sentido. Então, assim, trazendo um modelo de criticidade, né, de criatividade, de colaboração, de comunicação fluida e verdadeira, porque a gente vive um momento de fake news, de questionamento. Sim, sim. Então, o ensino, eu acredito que agora vai começar a passear por esses pilares. Tá? Então, A tendência é essa, passear por esses pilares, onde eu vou Exato. ter professores, ou a tendência é que eles sejam mediadores da tecnologia num bom uso, vamos dizer assim, Exato. né? Como é que eu uso tudo? É o que você falou, hoje todo mundo tem acesso. Você pode não saber ler, escrever, você tem acesso a uma televisão, um telefone de última geração, né? E está aí com muita informação. O professor vai ser esse mediador em que ele vai usar a tecnologia de forma positiva, ou ensinar a ter crítica, onde eu busco, qual é a fonte, qual a procedência, como é que isso me ajuda, qual o benefício. E olha só que legal o papel dele agora, né? Com as novas competências exigidas por esse momento de ultra tecnologia, a gente pode comprar qualquer conteúdo hoje de programação, né, de matemática financeira. O exigido vai ser gestão de conflitos, colaboração, criatividade, um bom relacionamento, bom senso, que quem vai passar isso é o professor. Difícil. Então, assim, esse personagem social, ele é extremamente importante para o futuro, né? O Harari fala, se a gente quiser ultrapassar 2050, essas são as competências exigidas, que você desenvolve no dia a dia. Ou seja, eu preciso de inteligência emocional. Exato. Essa inteligência ela vai me ajudar nos relacionamentos, né? Seja ali no grupo escolar, né? na educação, e aquilo fica exponencial. Vai para o teu trabalho, vai para as tuas relações pessoais, ou seja, é imprescindível que para a gente ande numa direção de crescimento, eu traga também esse pilar emocional e espiritual para que isso ande junto com o intelectual, né? Perfeito. Somos os três, não dá para fugir disso, né? E a educação, então, ela segue, você imagina, na sua visão futurista de como a gente constrói esse futuro, esses professores são os mediadores dessa tecnologia e como isso pode ser usado. E eu acredito, nós vivemos um país que adota a tecnologia de maneira rápida. Verdade. Então, chega, né? Então, tem famílias classe CD que tem um celular e aquela escola da família inteira, né? Então, e a gente tem casos, né, que quando é possível massificar, chega. Você vê, né? O metaverso não pegou, porque um óculos dentro de muito processamento não chega para a classe, vira algo, né, no top. E não vai pegar ainda ou já é algo que para algum tipo de público. Medicina, educação, então ali chega, engenharia, acredito que chega. E aí você vê, né, a inteligência artificial hoje. Tem a inteligência artificial de graça, né? Que na mão do mobile chega para todo mundo. Para todo mundo. E aí você vê, né? O ChatGPT teve 5 milhões, 1 milhão de pessoas em 5 dias. Né? Então, assim, é exponencial. É uma resposta. E o Instagram, que é gratuito, em 5 meses. Então, e qual é esse comportamento quando você vive num país onde a gente não tem estímulo para a educação? Pode ser um grande aliado ou pode ser um grande ofensor? A inteligência artificial, se a gente pensar esse acesso. Aliado super. É a Barça do futuro. É a Barça do futuro. E a gente já pulou um degrau de 2 anos para cá, né? Já tem bibliografia, crédito. É claro, a gente tem que usar o bom senso. Às vezes tem um viés inconsciente ali, que o processamento não limpou direito, mas tem que usar como copiloto, cara. É muito legal. Eu não acredito que isso vai tirar cargo de trabalho. Isso vai melhorar, vai colocar um degrau para todo mundo. Eu vejo, por exemplo, advogado, gente. O advogado do futuro vai ser um grande gerenciador de inteligência artificial. Que bacana eu fazendo esse trabalho, né, de sempre atualizar questões de futuro do trabalho, eu vejo isso. Quando eu fui para Davos em 2018, eu escutei uma coisa que me deixou muito chocado, que 65% das crianças que estão em estágio de alfabetização vão trabalhar em profissões que não existem. E isso está acontecendo. Uau, em profissões que não existem? Então, 10 anos atrás, tinha um motorista de Uber? Não. Cientista de dados?
Não. Não. Então, você começa a entender, né, que as profissões vão se regenerando. Sim, Né? sim. Então, eu acredito que é mais um acelerador de mais um tipo de competência. Eu acredito nisso também. Ao mesmo tempo que você vê um movimento, não sei se eu estou equivocada, não sou especialista nisso, né? Mas você vê um movimento, ao mesmo tempo, em grandes supermercados, por exemplo, a substituição pelo autoatendimento. Tem uma máquina ali trabalhando. Ou seja, essa pessoa ela tem que buscar uma especialização, ela tem que crescer. Isso vai empurrar naturalmente ela para outro lugar. Exato. É esse o caminho. Exato. E aí vai regenerando, né? Então, a gente lembra... Há 10 anos atrás, a gente falava da pessoa do call center, né? Sim. E hoje, né, existe a necessidade de ter o atendimento humano. Né? Você entende que em algum momento isso pode deixar de existir? Não, não. Tem um estudo do MIT da ultra tecnologia que nós, humanos, ainda precisamos do contato olho no olho. Então, sempre que tiver uma super customização, então fizeram isso com teste com restaurante, que você fazia um pedido para uma máquina e pegava no ambiente que você via, que você não via. Então, aquilo gerou uma falta de afinidade. Então, você precisa ter um olhar ou para pagar ou para retirar o prato. O mínimo você precisa de uma conexão humana. Você precisa de uma conexão humana. Entendi. Os supermercados que tiveram testes em Nova York da Amazon, aqueles que não tinham... você passava sem pagar, tinha uma pessoa sempre arrumando. Porque você ia organizando, você ia perguntar sobre aquilo. E na minha passagem pela Riachuelo, nós fizemos alguns projetos sobre colocar Alexa dentro das lojas. Para você ter um autoatendimento ali. É muito interessante, mas você precisa de uma curadoria também, né? Então, é um mix. É um mix, né? Ou seja, a gente constrói mesmo esse futuro hoje, a gente pensa, mas não dá para substituir o humano, não vai se substituir. Você sempre vai precisar de um olhar, de uma conexão, até porque por trás dessa inteligência toda existe um ser humano que está alimentando, que está criando, em potencial o cara está fazendo. Exato. É isso e a gente esquece também que de toda a inteligência artificial que existe, tem um humano em algum lugar do mundo checando os dados, vendo se tem algum viés inconsciente, limpando, algum tipo de lei estranha ou uma fake news limpando. Então, o humano, eu não acredito que vai ser eliminado pela tecnologia. Mesmo porque eu acredito no futuro positivo. Eu sou otimista. Os futuros que eu desenho, é claro que eu coloco pontos de vista positivos e negativos. Mas os negativos são mais lições aprendidas. Entendi. Então, por isso, eu não acredito no exterminador do futuro. Eu acho que esse não vai acontecer. Eu penso como você. Eu também acredito numa tecnologia que pode ajudar, né? A gente estava falando disso ainda há pouco, do meu irmão que acha que algumas coisas não vão se manter. E eu sempre falo, vai na onda, né? A mudança, ela é boa, ela vai te trazer bons resultados. Saiba fazer um bom uso, né? Saiba avançar nessa tecnologia e usar ela a seu favor, né? Eu acho que é esse o caminho. Eu sou como você, eu sou muito positiva nesse aspecto, né? E é tão interessante que o comportamento, ele acaba entendendo o que pode entrar na nossa rotina e o que não pode, como o metaverso. Não entrou, foi expurgado logo. Naturalmente já saiu. Então, por exemplo, tem alguns exemplos muito interessantes. Um deles é da Barilla, da empresa de macarrão, que ela desenvolveu junto com o Instituto Holandês uma máquina de impressão de macarrão. Super bacana. Então, assim, com olhar para o humano, cliente no centro, você coloca qualquer tipo de insumo para o celíaco, tá tudo certo. Meu filho não come macarrão, espaguete, posso fazer estrelinha no mobile, mandar para a máquina, ele imprime rápido, ponto. Super equipamento. Na hora da introdução, né, na rotina de comportamento, eles não conseguiram introduzir. Fazer aquilo funcionar. Dentro da nossa vida. Ia ser a Airfry, a próxima Airfry. Sim. Não entrou, não pegou. Vai ser morar no nosso condomínio e eu vou programar quando estiver chegando em casa. Não rolou. Ou o moedor de café nos anos 80, que a gente moía no supermercado. Não. Então, tem inovação, que é o apelido de inovação lá do B, que é bacana, é legal, mas está guardada para quando o comportamento estiver maduro, ela ser reintroduzida. É uma questão de amadurecimento do comportamento. Exato. É isso. A gente vive momentos de amadurecimento. Exato. Por isso que quando você solta uma inovação disruptiva, que vai ter uma maturidade de chegar na prateleira ou um serviço novo em 10 anos, tem que começar a falar agora. Isso é interessante. Eu começo a falar agora das coisas que daqui a pouco estão aí, né? Exato. Alguns anos à frente já está. E se você fala para acostumar o ouvido sobre aquele movimento que pode ser Jetsons, Star Wars, e dali 5 anos é uma realidade que você está consumindo hoje. Né? Como carne cultivada.
né, que é uma realidade daqui 10 anos, que você tem que falar agora. Que A em gente alguma ainda não fala muito Não de fala carne muito. cultivada, mas é uma tendência se a gente parar a pensar, até porque se a gente pensar bem racional mesmo, não Uhum. tem condições de você ter essa quantidade de bois num pasto onde você vai esperar um tempo para matar e os efeitos que isso tem na natureza. Então, a gente já fala disso. Já fala disso, mas é uma tecnologia que tem que ser muito estudada, né? Ela é Sim. como o celular há 40 anos atrás, né? Uhum. Não sei se dá câncer, não sei se é seguro, ainda é muito caro para produzir. ESG é bacana por um lado, porque demora 2 anos para chegar na nossa mesa, diferente do boi, que demora 4 anos, não polui e tudo mais, mas usa uma super energia para ser feito, então tem um olhar naquilo, né? Ainda é difícil de produzir, e é carne e gordura. Então, é meio que utópico, mas vamos estudar para aquilo massificar. Entendi. Eu preciso começar a falar agora É. para que isso se torne uma É possibilidade, uma possibilidade. em breve. E quando você fala, você tem que falar para vários públicos, inclusive os órgãos públicos. Né? No trabalho que eu fiz sobre isso, envolvia a Anvisa, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, para falar e entender como que o governo pode se preparar para aquilo também. Né? Você precisa de um caminho para isso, né? Exato. E falar te traz esse conforto, essa possibilidade. Você vai como é que se diz? Vai se conectando mesmo com essa possibilidade a ponto de, em pouco tempo, você fazer essa mudança, né? E quando você fala de uma tecnologia que muda a indústria, você tem que estar perto do governo para te ajudar a entender como que você trabalha aquilo de maneira elegante com todos os parceiros, né? E que funcione, né? E que funcione. E, Demétrio, quando a gente fala em tecnologia, a gente já consegue também falar em tecnologias que preservam mais meio ambiente. A gente tem esse olhar também, tem empresas que estão buscando, né? Porque eu acho que às vezes a gente ainda tem questões ambientais que parece estar distante disso, né? A gente pensa em futuro e tecnologia para um lado, mas eu não sei nessa direção. Você traz um pouco de luz aqui? Olha, tem sim, tem muita gente trabalhando com a questão de alga para alimentar boi, justamente para ter o trato alimentar e não ferir a camada de ozônio. Tem muito tecido inteligente que consome pouca água. Tem muito projeto de ONG que olha como extrair água de maneira inteligente de espelhos posicionados. Então, tem muita gente olhando para esse lugar, que é o futuro, né? Há 10, 15 anos atrás, Israel estava descobrindo a dessalinização da água. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente olhando para esse lugar. É pauta. O que a gente tem que tomar cuidado é o tipo, né, do greenwashing, né? O que é realmente. Então, é legal a gente prestar atenção na marca que realmente faz aquilo. Tá. Né? Quem se posiciona de maneira... Porque, assim, às vezes você tem um catálogo de 50 produtos e você tem uma embalagem reciclado. Então, ali você tem que entender o que é. Né? Se é um propósito, se é um começo, ou se é apenas um sinalzinho de uma mudança. Né? E hoje, a gente não pode deixar de pensar nesse tipo de assunto, e a gente tem as ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que são 17 objetivos que você, em qualquer tipo, né, de projeto ou ação que você faz, você já pendura e você ajuda a humanidade de alguma forma. Então, eu vejo que o comportamento está pedindo isso. Então, nos meus estudos, eu vi que está surgindo um novo comportamento de consumo que chama sustentariano. Sustentariano? Fala um pouco sobre isso. Quem que é essa pessoa? Essa pessoa que tem uma vida com uma consciência ecológica, uma consciência do 360 do ESG de verdade. Então, ela se preocupa com a reciclagem, se preocupa com o trabalho escravo, com muito sódio, com a informação chegar de maneira correta, com o desmatamento. Só que ela não tem como ajudar todo mundo. Entendi. Então, o produto fica o melhor caminho onde ela consegue consumir e ajudar. Então, ela vai consumir um produto de uma marca que a embalagem é reciclado, que o produto é reciclada, que o produto é orgânico, que a distribuição seja feita com carro elétrico, que aquilo ajuda a sociedade de alguma forma. Interessante você falar isso, porque eu vejo um movimento já próximo de uma geração que vem aí, geração Z, né? Ou um pouquinho abaixo, não sei, que já se posiciona dessa forma. Ele já está exigindo isso, né? Ele lê, de fato, a embalagem, ele vai pensar em tudo sobre aquele produto.
né? De onde veio, se teve trabalho escravo. Então, já tem esse movimento. E aí, a minha dúvida aqui, é esse movimento que puxa o futuro? É esse ele movimento que puxa. Puxa, porque a gente começa a falar sobre questões que há 10 anos atrás não se falava como a troca de carbono, né? Como que eu posso ajudar isso de alguma forma? E a geração alfa, que nasceu no ano 2000, que está no ano 2000 para frente, que está chegando no mercado de trabalho agora, já está vivendo nesse lugar. Vive num mundo plataformizado que entrega isso. Hoje, quando você vai comprar uma passagem aérea, tem lá como que você paga mais para pagar o carbono que você utiliza. E isso vai virar um produto dentro da vida dessas pessoas e vão exigir isso. Aquele cara que já é da Z, né, da geração Z, ele já não quer mais ter carro. E o que quer ter o elétrico. Sim. Sabe? E quer alugar o elétrico. Sim. Também não quero ter posse, né? Não quero ter posse. Então, são esses comportamentos que vão fazendo a criação de novos serviços, novos produtos. Porque tem uma tendência muito forte surgindo, as pessoas solicitando aquilo, tem tecnologia disponível? Super. Virou um novo produto ou serviço. O melhor exemplo disso é o Airbnb, né? Sim, que eu acho incrível. Pessoas querendo rentabilizar o quarto, a sua casa de uma maneira, né? E, putz, eu quero ter uma experiência, não quero ficar no hotel, né? Quero ter uma cozinha. Tinha tecnologia disponível? Tinha. GPS, meio de pagamento, verificação dupla. Conectou, juntou. E isso empurra o futuro do trabalho, que tem empresas que administram casas para o Airbnb. Então, e aí, você está vendo como comportamento? E aí, quando você olha para trás, onde que eu ia ficar na casa de um estranho? Né? Onde que eu ia entrar num carro de um estranho ele me levar para um lugar de uma viagem de 1 hora e eu sair sem pagar? É né? muito. Então, isso é muito interessante. Você sabe que é legal você falar isso porque eu tenho 55 anos, né? E eu vivi algumas dessas experiências. Eu já uso Airbnb, sei lá, cerca de mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, né? Usei na Europa, enfim. E eu fiquei num quarto de uma mulher, em Curitiba. Uma senhora, uma professora, né? E, assim... Quando um dia você imaginou fazer isso? É um quarto, não é nem a casa inteira, fica um quarto. E também já compartilhei o meu quarto, meu carro em viagens para o Litoral Norte para diluir a despesa, para ter alguém para conversar. Óbvio que dá um medinho, né? Você vai administrando isso de acordo com a realidade que você vive, no país onde você vive, né? Mas, assim, como essas experiências, o olhar para a experiência também te traz uma coisa interessante de possibilidades, né? Afinal das contas, na viagem eu fiz um novo amigo. Exato. Um menino que vinha do Mato Grosso, era artista, enfim. Então, veja essas mudanças, o quanto ela traz de benefício quando a gente consegue olhar, né? Ter esse olhar, né? É o efeito Disney, né? Quando eu estava lá, fiquei internado no parque 2 semanas, fazendo um curso sobre inovação e excelência. E era justamente no momento que eles estavam ativando um novo produto, que para mim foi assim... são 2 visões, né, de experiência, que é uma pulseira, que é um wearable, que quando você ficava hospedado dentro do parque, você recebia e você distribuía essa pulseira para sua família, e ela te possibilitava abrir a porta do quarto, pagar. Gente, acelerar a fila. Incrível. Olha que alegria, né? Rápido. Então, primeiro, desmaterialização do pagamento. Uma experiência que gera muito mais compra. Né? E você fica feliz, não paguei, né? Não peguei, não me preocupei. E você não leva, né? Então, você quer porque vai direto para o seu quarto. Sim. Então, é uma experiência de fora, né? Uma coisa livre, né? Livre, E, por um outro lado, te acelera a fila, que legal. Só que isso... A Disney está criando um banco de dados do seu comportamento. A criança de 15 anos comprou um sorvete, a de 12 comprou um boneco. O da melhor idade foi em 3, 4 atrações. Poxa, essa aqui vamos bombar para a melhor idade. A mãe foi para a lavanderia botar umas roupas na máquina. Ou seja, tem todo um estudo de comportamento. Então, aquilo é um raio-x da sua história. E você dá aquela informação porque você está com a experiência da felicidade. De tudo isso que eu falei, né? De você ter uma experiência de pagar sem sentir, né? De acelerar a fila. Então, assim, é muito interessante quando você vê essas trocas acontecendo. E a gente vive nesse momento, né? Uma desmaterialização do dinheiro, né? Assim, eu não lembro a última vez que eu peguei dinheiro, papel na mão, né? Eu acho que, não sei, eu tenho a sensação de que mais ninguém, porque eu também não recebo de ninguém, enfim. Então, isso já é uma realidade também, né?
E vai acelerar mais, né? Em breve teremos o Drex, né? Que vai ser o dinheiro digital do governo, né? Sim, tá Então, aí, né? Na iminência de acontecer. e aí pega uma fatia do desbancarizado, que não quer ter essa relação com uma instituição financeira por algum motivo, algum propósito, alguma Sim. questão. Então, assim, e cada vez mais o físico deixando de existir, o mobile na mão de todo mundo, as gerações, os baby boomers, né, fragmentando essa geração. Sim. Né? Então, é isso, né? É o tipo de comportamento que você vai pagar com dinheiro, a pessoa te sugere outras formas de Sim, pagamento, sim. né? E chega uma hora que esse movimento não tem mais como. Até a pessoa de idade ela vai se adaptar, né? Pessoas de idade usando iFood no momento da pandemia. Teve que aprender a usar um celular, pedir uma comida pelo celular, porque foi necessário, né? Ou seja, não se volta atrás, né? Por isso que eu sempre penso, falar que a mudança ela pode ser uma excelente onda para você surfar. Vai nesta onda, aproveita essa mudança, tira o melhor dela, né? Com um senso crítico, com aquilo que te beneficia, mas vai nessa onda, porque o caminho é esse, não tem outro lugar, Demétrio. E os pensadores de futuro sempre colocam esse empurro, essa coisa de empurrar o futuro, né? Que é uma onda. Se você não segue a onda, você é levado por ela. Sim, sim. Se você não tem uma estratégia, você faz parte de uma estratégia de alguém. Né? Então, olhar o futuro, trazer esse repertório cada vez mais para agora, faz a gente se sustentar, né, para frente, E né? se Criar manter. possibilidades de se manter. A gente vê as marcas, né, olhando para isso. Então, por exemplo, o Nespresso, né? Olha só, foi criado a gente criou um novo comportamento de consumo, né? E ela foi se regenerando, né? A gente percebeu que a gente jogava cápsula de alumínio, ela fez um trabalho de sustentabilidade lá atrás, quando a gente não falava sobre o assunto, e tem cápsula compostável hoje. Que interessante. Né? Então, você começa a entender que as marcas vão mudando, vão se adaptando e se posicionando, que eu acho que isso também é importante, né? Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de poder, de dinheiro, de companhia, hoje também, a minha opinião, eu queria ouvir de você, não tem mais como não se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. Eu tenho que me posicionar naquilo que eu acredito, comprar as bandeiras, né? De ESG, enfim, de como eu viver nesse mundo. As empresas se preocupam muito com isso hoje? Olha, faz parte, tem que fazer parte da história, da estratégia. Eu acredito que aquelas empresas estão sendo cobradas a se preocupar. Né? Então, porque os próprios funcionários também empurram esse movimento, né? Exato. Então, assim... Eu não quero trabalhar numa empresa que não olha para algumas questões ou que faz ambientais. teste com animal. Né? Então, assim, você começa a entender, né, que a gente vive hoje, depois do momento pós-rede social, movimentos de bolha, né? Sim. E cada bolha vai se aproximando do seu propósito. Sim. Né? Então, a empresa, né, que quer ter uma maior quantidade de público de bolhas, ela vai ter que falar de vários assuntos. Né? Vai ter que falar de ESG, vai ter que falar de diversidade, de colaboração. E quando eu falo colaboração, o consumidor quer ajudar no desenvolvimento do produto. Sim, ele está completamente ali disponível. Não dá para ser mais um biguista. Sim. Então, assim, nos projetos que eu tive sucesso com o produto, em alguma fase estava na mão do consumidor, que me alertava de alguma particularidade que eu estava enviesado. Você falou de diversidade, acho que é um tema também interessante, né? É um movimento também empurrado, não tinha mais como não olhar para essa questão, né? A gente vivia um abismo e a gente, de alguma forma, foi impulsionado a entender, cara, não tem mais para onde. É um posicionamento, eu preciso disso. Tô certa? Tá certa. E movimento geracional, a gente caiu a ficha que tinha muita dívida histórica, de comportamento. Tecnologia veio para ajustar isso e possibilidade, e muita colaboração e criticidade. Né? Então, eu vejo, por exemplo, o Transempregos da Maitê. Poxa, que demais, um local que ajuda as empresas que querem trazer trans para o mercado de trabalho e ela trazendo... Então, assim, vão surgindo, né, locais de exponencialização de uma fala e e a gente passou por um momento de amplificação desse repertório, né? Muita informação, muito letramento, muita gente legal falando sobre esse assunto. Verdade. Então, é prato do dia, né? Pega uma ODS lá, né? Um pedacinho da ONU que acelera esse processo. E eu acho que a gente tem que ter tem que contribuir com essa história, né? Sim, sim. Estamos no Brasil, um país plural de todos os tipos de camadas, de olhares. E não dá.
para não pensar nesse tipo de questão e é na vida, né? É uma nova educação que tem que interiorizar e passar, né? Eu fui criado nos anos 80. Quanto viés inconsciente, quanta frase Sim, sim. capacitista, Quanta né? coisa, né, E naquele quanta momento dos anos coisa. 80, desde quando a gente pensar em estímulos da saúde zero, né? Exato, é. Era coisa do cigarro, enfim, tanta coisa mudou de lá para cá, né? Então tem mesmo esse E é uma mudança de comportamento e é uma evolução social que a gente tem que provocar mesmo que sim, isso aconteça. se posicionar e puxar E isso, puxar, e né? puxar, Não dá mais para não falar sobre esse assunto. É muita dívida, foi muito assunto colocar debaixo do Debaixo do tapete. tapete, Eu gosto dessa fala e parte do sonho do podcast, do propósito do podcast é trazer temas, sim, é fazer minha contribuição, sim, é me posicionar, sim, e puxar para essa discussão. Eu acho que a gente vive muita polarização, mas a ideia, se as pessoas conseguirem entender que não é quebrando, que quando você quebra, você enfraquece, mas é somando. Exato. Que são mesmo as conversas que têm que ser com ideias diferentes, mas que elas são completamente possíveis, né? Aí envolvendo um pouquinho de compaixão, de amor, né? Acho que compaixão é um exercício, empatia que te leva a somar, né? A entender como é que eu escuto a tua opinião, como é que eu respeito e viver num mundo onde você constrói todo dia um pedacinho, né? Você é responsável por isso. E generosidade, né? Que eu acho que é uma das competências que a gente tem que desenvolver, né? Sim. Então, assim, generosidade da troca, da informação, da amplificação do repertório do outro, né? Que cada um tem sua lente, tem sua vivência, sua cultura, sua Sim. técnica de sobrevivência. Depende do movimento que você estimula para a abertura de um campo, ou de um repertório, ou de um assunto, você começa a trazer um melhor do outro. Né? Interessante, o melhor do outro, esse olhar, né? E que cada um tem sua questão, seu problema, sua limitação. Sim. Né? E você escolhe, bom, aquele assunto eu sou bom, eu vou, aquele assunto eu não sou e vai ficar... E tá tudo bem. E tá tudo né? bem, né? É encontro com a realidade, É né? encontro com a realidade. Foi bem bacana você falar isso de generosidade, né? E compaixão, que é esse olhar para o outro, que é esse o momento, é esse o time, tá tudo bem, né? Deixa aqui. E aí, para onde eu vou, como eu me posiciono, né? E, Demétrio, falando ainda de futuro, né, de possibilidades, você consegue já ver coisas na área da saúde? A gente está num movimento crescente de pessoas que estão amadurecendo, 50, 60, que estão vivendo com mais qualidade de vida, um pouco mais de atenção. Tem um olhar para isso se a gente pensar em futuro? Super. Falando em tecnologia, né, desde o mapeamento do genoma, a gente vê essa evolução. Vamos viver mais de 100 anos, né? Certeza. Então, assim, desde o creme de beleza, a vitamina, a gente tem recursos hoje, chega. Então, quanto a isso, a tecnologia, comportamento. Melhor idade super, né, bombando, voltando para o mercado de trabalho. Há 10, 20 anos atrás, a gente assimilou muita gente nova e vem assumindo que precisam, eu não gosto da palavra mentoria, nem de coaching, mas precisam de uma bússola. E a Acho que é esse senioridade... balance, né? Esse equilíbrio. Então, tenho visto muito isso. Então, tem várias ações nesse lugar. Então, Bacana. eu não... Quando falam para mim, você sente diferença de tratamento de idade? Não sinto. Acho que isso não existe. E se existir em algum ambiente, é um ambiente que não está pronto para o futuro. Então, vai acabar... Não preciso, né, não precisamos dar atenção. Então, vejo muito e... É a tecnologia do futuro, né? São as pessoas, é o sênior que vai drivando, né? Vai até filtrando essa história, abrindo. Então eu vejo super. Para mim eu não vejo impacto nenhum. Eu acredito no posicionamento, sabe? A gente vê a Marta Suplicy agora como prefeita, né? Octogenária. Então, assim, não vejo nenhum problema, sabe? Eu vejo essa continuidade. E eu vejo também um perfil muito interessante no mundo. A Apple tinha o Steve Jobs, né? Sim. Uma empresa de morreu, ficou num vale, né? Sim. Então, eu vejo que agora é uma colaboração, né? É o novo e o sênior junto, né? Então, acho que tem esse lugar. Essa é a minha próxima pergunta, inclusive, né? Eu, Fara, acredito muito, e aí eu queria ouvir a sua opinião, porque você é o especialista. Mas essa mudança toda de comportamento está levando a gente para uma sociedade mais colaborativa em termos de progresso, do que eu vendo, do que eu faço. Eu posso contar com colaborativo.
eu não sei, a percepção que eu tenho é que eu vejo um movimento pequeno, mas que está ganhando cada vez mais força. Tem espaço para isso? Olha, eu vejo que vivemos movimentos de bolhas que vão se colaborando entre bolhas, Tá. mas também a gente vive num Brasil ultra colaborativo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente viu que o Brasil inteiro se movimentou. Então, eu sinto que tem alguns cliques dessa colaboração. E quando a gente fala de movimento corporativo, se a empresa que não for colaborativa, ela morre no meio do caminho, ela seca. Ela seca, né? Porque você não cria pontes, né? Não tem uma gestão de conflitos bacana, você acaba se infantilizando e aí saindo fora do mercado de alguma forma. É bem isso. Eu imaginei que fosse exatamente dessa maneira. Eu vejo esse movimento, acho que bolha mesmo, mas que vai nessa direção. Não tem como o grande não se abrir também para isso, né? Exato. E se a gente falar aqui de próximas tecnologias, você tem alguma coisa a mais? A gente já está... Carro elétrico já é uma realidade, né? Caro ainda, mas é uma realidade, embora acho que a gente, particularmente, acho que não está tão preparado, saindo da cidade de São Paulo. A cidade ainda é o umbigo do país, né? Mas o que mais temos aí? Eu vou separar, não em tecnologias, mas em tendências que puxam as tecnologias. Tendências. Boa. Exato. Então, por exemplo, transparência. Hoje a grande tendência é eu saber se essa camiseta ela veio de um algodão, né, da indústria bacana, se não teve um defensivo agrícola. Eu quero saber a trajetória. Legal. Então, o blockchain é uma tecnologia que pode ser utilizada e já é utilizada no Brasil para fazer o rastreamento do algodão brasileiro. Então, você sabe a origem da camiseta de trás para frente via blockchain. Então, eu sei qual fábrica, qual fazenda que foi cultivado, onde que virou linha, então, até a prateleira. E toda até o trajetório dessa fazenda, se teve trabalho escravo, enfim. Exatamente. Eu consigo ver de ponta a ponta esse produto. Exato. Então, transparência. A transparência. Então, eu vejo isso muito acontecendo. Então, as tecnologias trazendo isso. E o blockchain, que a gente pensa só no ambiente financeiro, ele pode ser utilizado para visto, pode ser utilizado para votação, para compras com vários movimentos de compra. Ou comprar uma casa com FGTS, financiamento de dinheiro próprio. Está tudo ali dentro. Está tudo ali dentro. Tá. Então, acho que isso é legal. Bacana. Eu vejo que, assim, impressora 3D, eu acho que está cada vez mais popularizando, sendo utilizada para algumas questões, desde facilitar pequenos objetos que você não tem no varejo, você vai e faz ali de uma maneira rápida. Pontualmente, resolve o problema, até massificação de impressão de órgão humano, que ainda tem um forecast para ser desenvolvido. Então, eu acho que essa é uma tendência que a gente tem que prestar atenção. E os ambientes logísticos. Ambientes logísticos. Então, tudo que tiver relacionado à logística, drone. Então, precisamos ter uma regulamentação de drone. Eu quero receber um livro da Amazon e meia hora na janela da minha casa. Eu quero. Eu acho que isso dá para fazer. Eu tenho um espaço para pousar drone no meu prédio. E eu quero receber encomendas ali. Sim. Tenho o carro elétrico. Né? Eu tenho outros tipos, né, Então, esse lugar, para mim, é um lugar que a gente vê as grandes empresas testando. Logística na estratosfera, né? Todos aqueles foguetes e tudo mais. Esse tipo de logística. É claro, a gente está falando num futuro ali a ser desenhado, mas que chega rápido, né? Porque são atributos que estão no nosso dia a dia. E se a gente pensar mesmo numa cidade grande como é São Paulo, você até acha que tem uma entrega rápida, mas assim, é desumano, né? Até que ela chegue você, o estresse, o trânsito, o quanto tem de entregador, o quanto que isso polui. Tem uma série de questões nesse meio do caminho até que esse produto chegue, né? E fora a questão do imprecariado, né? Que a indústria trata o motoboy de uma maneira diferente, né? O motorista de Uber. Então, tem que entender como essas plataformas também podem ser lugar de voz para explicitar uma questão que a gente está devendo socialmente também. Socialmente, né? Se posicionar, vamos Exatamente, dizer assim. Interessante. Bacana. Demetrio, eu amei o bate-papo aqui. Super Nossa, obrigado. foi uma delícia revê-lo, uma delícia trazer esse tema, falar um pouco sobre isso, sobre tendências, né? Levar para as pessoas que estão assistindo. E eu queria saber se as pessoas, né, querem te achar, querem te encontrar. Eu sei que você é palestrante da Casé Fala. Isso. Está no mundo corporativo, está aí para todas as empresas, está acessível. Mas se alguém precisar falar com você, deixa aqui o seu canal para que as pessoas te encontrem. Super obrigado pela troca, pela energia super bacana de estar aqui e falar um assunto
que é importante, né? Sim. E de vez em quando a gente cai muito na questão de ficção científica ou de adivinhação, e não é. Não é. É, ferramentas, lugares. E eu sou palestrante da Casé Fala. A Casé Fala nas redes sociais você pode encontrar no Instagram, no LinkedIn. O meu Instagram é uma fácil comunicação, é @DemetrioX. E é isso. E no LinkedIn, tá? LinkedIn, Demetrio X também. Demetrio X também. Demetrio X também. Então, obrigada mais uma vez. Queria deixar uma lembrancinha aqui, que uma eco legal. bag, que acho que obrigado. é o meu movimento aí que alegria, de que levar legal. uma recordação de uma maneira também sustentável, que a pessoa leve para a vida. Eu acho que é muito a sua cara, Poxa, né? adorei. Assim, pelo pouco que eu conheço de você, eu sei que você Maravilha, tem um obrigado. posicionamento. Obrigada, Adorei, viu, minha super. querida? Obrigada mesmo. Então, nós ficamos por aqui. Este podcast, ele é patrocinado pela Sinergia. Sinergia, uma empresa de tecnologia que tem soluções para o seu negócio. Então, o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Absolutamente tudo. Porque, como nós, ela acredita que consciência transforma. Gostou desse conteúdo? Interessante? Como você discutir isso na sua comunidade, como você discute isso nos grupos? Então, você clica aqui, curte, compartilha com as pessoas que estão assistindo e eu te espero no próximo.